Oi pessoal, sou o professor Rudinei e nós vamos trabalhar hoje a disciplina, o curso de Economia, né? Especificamente a Contabilidade Nacional, tá? As contas do país. Né? Vocês sabem que as contas nacionais elas são mensuradas e acompanhadas por uma instituição pública, tá? Que nós chamamos de IBGE. Tá? Então, vamos para o quadro que eu vou passar umas informações importantes para vocês. Olha lá. Então, contas nacionais. Contas nacionais. Tá? Ou contabilidade nacional. Então, o que é isso? É o controle das contas. Nada mais é do que o controle das contas do país. Assim como uma empresa, né, pessoal? Assim como uma empresa faz a mensuração dos seus gastos, das suas receitas, das suas despesas. Agora imagine um país que é um fluxo gigantesco de recursos financeiros. Então precisa se contabilizar da mesma forma. Como é que se criou, né, essa questão da contabilização das contas nacionais? Então, a ONU, tá? Foi a ONU que criou, tá? O Sistema de Contabilidade Nacional. Né? Posteriormente, então, foi adaptado para o Brasil, tá? Pela Fundação Getúlio Vargas, olha lá, Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, lá na década de 50, tá? Nos anos 50. E hoje, tá? A contabilização está a cargo do IBGE, olha lá, do IBGE, desde 1985. Tá? Então, primeiro, a ONU, a Organização das Nações Unidas, foi quem criou esse modelo de contabilização, que percebeu que os países precisavam contabilizar os seus fluxos financeiros, a sua economia. Depois, a adaptação ao Brasil, então, pela Fundação Getúlio Vargas, 1950, e posteriormente, né, desde 85, é o IBGE que faz essa contabilidade. Tá? Nós temos 5 contas especiais, 5 contas específicas para a contabilização das contas nacionais. Então, 5 contas que formam a contabilidade nacional brasileira. E formam a contabilidade nacional. Tá? Então, a primeira conta é a conta de produção. É a conta de produção. Tá? Ou seja, tudo que é produzido no país, tudo que é produzido no país, tá? Nós sabemos que o produto nacional é uma identidade da despesa nacional. Isso é uma regra básica. O produto nacional, na contabilidade nacional, o produto nacional é uma identidade da despesa nacional. Tá? Existe uma relação de igualdade. Tá? Vocês, por falar em identidade, né, vocês sabem que 2 mais 2 é igual a 4, correto? Mas vocês sabem que 2 mais 2 não é identidade de 4. Tá? Ela não é idêntica a 4. Agora vocês sabem que 4 é identidade de 4. Tá? O número 4. Ok? Isso é importante, saber a diferença de identidade e a diferença de igualdade. Tá? Então, falando sobre a conta de produção, tá? Então, é a relação de igualdade. Então, é uma relação
de igualdade, vamos lá, pessoal, força na peruca. Tá? É uma relação de igualdade, de causa e efeito. Tá? Já a identidade, que é o nosso caso, já a identidade expressa justamente, né, expressa aqui o produto nacional, é idêntico, tá, à despesa nacional. Tá? Então, tudo que é produzido no Brasil, no país, tá, nós contabilizamos na conta de produção. A segunda conta, vamos lá. A conta de apropriação. A conta de apropriação. O que ela representa? Ela é representada justamente desta forma. Então, ela representa o consumo e representa a poupança. Tá? Então, o consumo e o S nós representamos, né, poupança. Poupança das famílias, né, pessoal? Poupança das famílias. E o consumo de quem? As famílias. Então, a conta de apropriação, ela mensura justamente o quê? Mensura justamente como os indivíduos, ela mostra como os indivíduos gastam, pessoal. Como os indivíduos compõem a sua renda. Compõem a sua renda. A sua renda. Entre consumo, sempre relacionando o consumo e poupança. E poupança, que nós representamos por S. O que a conta de apropriação quer saber? O que os brasileiros fazem com a sua renda. O que os brasileiros fazem, né, fazem com a sua renda, que nós vamos representar por Y. Tá? Que nós chamamos de renda nacional, né? Justamente esse Y aqui. Guardem muito bem essas relações, tá? Porque isso vai ser importante para o entendimento do restante da disciplina, tá? Para o restante do nosso curso. A terceira conta, tá? Dentro da nossa contabilidade nacional, então nós temos a conta de capital. A conta de capital. Que representa o quê? Representa o investimento. O investimento das empresas, pessoal. O quanto as empresas investem. Investem em quê? Em máquinas, equipamentos, que nós vamos chamar, por exemplo, formação bruta de capital. A banca pode cobrar isso de vocês. Tá? Perguntar, referir sobre a formação bruta de capital. É justamente o investimento que as empresas fazem em máquinas, equipamentos, utensílios para a produção. Beleza? Vamos lá. Então, a conta de capital mostra, tá, a identidade, olha lá, a identidade entre investimento e poupança. Investimento e poupança. Então, existe uma identidade entre investimento e poupança. Não é uma igualdade, uma identidade. Quando as pessoas poupam, tá? Quando as pessoas, os indivíduos, as famílias poupam, através do sistema financeiro, através dos bancos, elas vão deixar os seus dinheiros, né, nos bancos, no sistema financeiro, e esses bancos vão transformar esses recursos poupados em investimento para empresas.
vai emprestar esses dinheiros, esses valores para as empresas. E as empresas vão fazer investimentos. Tá? Então a poupança está diretamente relacionada a investimento exatamente por isso. Então, via sistema financeiro. Sistema financeiro. Não esqueça disso. Tem uma quarta conta. Você está prestando atenção? Você está comigo aqui? Tá? Vai para o quadro. Olha lá. A quarta conta. Resto do mundo. Olha só. A conta resto do mundo. Economia é uma barbada, né, professor Rudinei? É verdade. É muito fácil. Você vai tirar 10. Você vai acertar todas as questões da prova da economia. Né? Mas tem que estudar, pessoal. Tem que estudar. Olha só. A conta resto do mundo, na nossa contabilidade nacional, ela refere à questão do comércio internacional. O comércio internacional. As relações, né, do país com o resto do mundo. Então, vamos lá. A conta resto do mundo, ela contabiliza, né, as relações do Brasil, relações comerciais, né, do Brasil com o resto do mundo. Com o resto do mundo. Tudo que o Brasil compra e vende para o mundo. Tá? Isso é muito importante. Isso é fundamental para o entendimento. Tá? Então, a conta de produção, que contabiliza justamente tudo que é produzido no país. Nós temos a conta de apropriação, tá? Como os indivíduos compõem a sua renda, sempre relacionando consumo e poupança. Tá? E a conta capital, a terceira conta, identidade entre investimento e poupança, como as empresas investem. Tá? Isso é fundamental, contabilizar. E as relações comerciais, a conta resto do mundo, que são as contas que contabilizam a compra e venda de tudo que o país faz com o resto do mundo. Certo? Agora eu vou apagar aquela parte lateral aqui, a parte esquerda aqui, né? E nós vamos continuar, né, a estudar justamente essa questão da contabilidade nacional. Tá? Falando sobre os demais agregados econômicos que são fundamentais para o entendimento dos amigos. Tá? Primeiro agregado que nós precisamos entender, o produto agregado. O produto agregado. O que é produto agregado? É o produto, né? Tudo que é produzido na economia, né, pessoal? Tudo o que é produzido na economia. Tá? Do país, né? Mais especificamente, é a soma de tudo, né? É a soma de bens e serviços. Soma de bens e serviços. Olha o detalhe, a banca pode cobrar isso de vocês. Definição de produto agregado. Soma de bens e serviços finais. Finais. Produzidos por uma economia. Produzidos por uma economia. Opa, uma economia. Em determinado período. Olha lá, outra minúcia. Em determinado período. Tá? Então, bens e serviços finais produzidos, em um determinado período. Mas como medir o produto agregado? Essa é a pergunta que não quer calar. Como medir? Como medir o produto agregado de uma economia? Reflitam. Observem lá. Pensem bem. Bom, a saída qual é?
é mensurar a produção, tá? É mensurar a produção via moeda, pessoal. Então, como é que eu vou medir o produto, a produção de bens e serviços finais num determinado período de tempo? A saída é mensurar via moeda. Por quê? Porque nós temos bens e serviços, tá? Bens e serviços, pessoal, que têm mensurações com unidades diferentes. Não é isso? Com unidades diferentes. Por exemplo, dá um exemplo, professor Rudinei. Vou dar um exemplo. O refrigerante. Como é que tu contabiliza a produção do refrigerante? Refrigerante. Em litros, né, pessoal? Leite. Tá? Carne. Em quilos. Olha só, unidades de medida diferentes. Então o que tu precisa fazer? Tu precisa transformar isso tudo numa unidade única. Tá? Uma unidade de medida e nós trazemos isso para a moeda. Tá? Então nós medimos a produção, tá, em valores monetários, olha só, em valores monetários. Eu te pergunto, como garantir bens e serviços finais? Por que eu pergunto isso? Tá? Nós estamos falando aqui em mensuração da produção, do produto agregado, de tudo que é produzido no país. Agora, não corre o risco de eu contar mais de uma vez a mesma produção? Dá um exemplo, professor Rudinei. Tá, eu vou dar um exemplo. Tá? Eu tenho a produção de pneus, tá? Eu tenho a produção da Pirelli, tá? Pneus. E eu tenho a produção de automóveis da Fiat. Olha lá, olha comigo, pensa comigo. Carros da Fiat. Qual é o produto final da Pirelli? Ela produz pneus, né? É o produto final que vai para o mercado. Tá? Mas ela não é, no que se refere à produção de automóveis, tá? Ela não é o produto final. Aliás, a Fiat compra um produto intermediário, que é o pneu, tá? Para montar o seu produto final, automóvel. Olha só. Tá? Então, você imagina a dificuldade que é mensurar a produção. Tá? Porque eu tenho pneu, que é um produto final para a Pirelli, e ao mesmo tempo eu tenho carro, tá? Que é o produto final da Fiat, mas que utiliza um determinado produto, né? Intermediário, que é, no caso, o pneu da Pirelli. Então é complicado mensurar isso. Eu corro o risco de cair na dupla contagem. Tá? Na dupla contagem. Como é que eu faço para fugir dessa dupla contagem da produção? Tá? Não contar 2, 3, 4 vezes o mesmo produto, que direta ou indiretamente está relacionado aqui. O pneu está diretamente relacionado à linha de produção do automóvel. Uma coisa chamada valor adicionado. Valor adicionado, que nós vamos ver ainda nesta aula. Tá? Nós vamos calcular o valor adicionado, tirar do cálculo o valor adicionado para a gente ter a produção real, tá? Sem o risco de contar 2, 3, 4 vezes o mesmo produto. Ok? Eu vou apagar aqui. Deem uma olhada nas informações. Eu acho que é importante vocês refletirem. Tá? Em seguida o material vai ser disponibilizado na internet, tá, para vocês. Vocês vão ter um material, né, impresso, né, enfim, para estudarem, que é importante, é um complemento importante, ok? E nós temos ainda a terceira pergunta, tá? A terceira pergunta é justamente isso. Como, que é a letra C, como comparar, né? Como comparar o produto agregado, tá? A gente sabe que nós compramos tudo,
né? A nossa economia em expansão, né? Aumentando o padrão de renda das famílias, nós estamos comprando e acessando crédito de uma forma, inclusive, em alguns momentos preocupante. Tá? Como comparar, olha só, como comparar a produção do país em determinado período? Em determinado período. Como nós vamos... Bom, a gente sempre compara, né? O ser humano gosta muito de comparar, e é justamente com parâmetros que nós conseguimos ter ideia de crescimento, de redução de crescimento, enfim. Tá? Nós comparamos a namorada, né? A ex-namorada com a namorada atual, a esposa com a esposa anterior, enfim, o ser humano faz comparações. Então, se aumentar a produção, pessoal, tá? Quais são os efeitos na economia? Um aumento da produção. Aumentar a produção, nós temos um aumento no emprego. Se aumenta o emprego, nós temos um aumento de renda. Renda. E se aumentar a renda, nós temos um aumento do consumo. Tá? Nós temos um aumento do consumo. Esse aqui é o nosso ciclo econômico, pessoal. Esse é o nosso ciclo, tá? Então, as empresas fornecem produtos para a economia, tá? Bens e serviços. As famílias trabalham nas empresas, ofertando a força de trabalho. Lembram da aula anterior, né? Dos fatores de produção, e um dos fatores de produção é o trabalho? Então, as famílias vendem a força de trabalho, trabalham nas empresas, as empresas produzem bens e serviços, vendem para as famílias, tá? Ofertam no mercado esses bens e serviços, tá? E nós temos esse ciclo econômico. Agora, se nós tivermos, por exemplo, né, um aumento de produção, um aumento da produção da economia, tá? Nós temos, consequentemente, um crescimento econômico. Um crescimento econômico. Uma redução da produção, nós temos a famosa recessão. Recessão. Tá? Redução da produção, reduz emprego, reduz renda e reduz o consumo. Tá? Então, é interessante que na economia todas as variáveis estão interligadas, pessoal. Tá? A taxa de juros, a taxa Selic, que nós veremos ainda na aula de hoje, tá? É um balizador do consumo. A taxa Selic, que é a taxa de juros referencial da economia, que o Banco Central eleva ou reduz, tá? Essa taxa de juros ela vai ter uma influência nos juros bancários. Tá? E os juros bancários, né, se tiver um aumento da taxa Selic, vão elevar e o custo do dinheiro vai ser mais dolorido pegar empréstimo, por exemplo. Né? As famílias vão ter dificuldade de acessar empréstimo, as empresas. Tá? Então, é desta forma, uma das formas que o governo utiliza para controlar justamente o consumo e a inflação, tá? Que é justamente o aumento dos preços, do índice geral de preços da economia. Ok? Deixa eu apagar aqui. E nós vamos trabalhar ainda a questão do produto agregado, falando um pouquinho sobre a questão do valor adicionado, a questão da dupla contagem que nós falamos ali, né? Então a gente vai pegar um exemplo simples, né, para que nós possamos entender os exemplos mais complexos em economia. Então, a partir de um exemplo mais simples, nós entenderemos todo o processo. Então, falando de valor adicionado. Olha lá, valor adicionado. Nós temos aqui um exemplo, tá?
a cadeia produtiva do pão. Olha só, percebam comigo, a cadeia produtiva do pão. Então, nós temos o estágio de produção, tá? Nós temos receita, nós temos custo e nós temos valor adicionado. Valor adicionado. Tá? Olha só. Nós temos valor adicionado. Então, a cadeia de produção do pão, nós temos lá o dono da fazenda, que produz o trigo, tá? E esse cidadão, ele produz R$600. Ele tem uma receita de R$600. Tá? Vamos partir do pressuposto que ele não tem custo de produção, tá? O custo para adquirir as sementes, por exemplo, é zero. Ele ganhou as sementes, tá? Vamos fazer esse exercício para que nós possamos entender a cadeia produtiva do pão, tá? Do produto final, o pão. E ele tem um valor adicionado de 600. Tá? Nós temos o moinho. Olha só, o moinho que vai produzir a farinha, pessoal. E ele tem uma receita de 800. Tá? E um valor adicionado, aliás, um custo de 600. E um valor adicionado de 200. E nós temos ainda a padaria. Tá? A padaria que vai vender o pão lá. Tá? Que vai produzir o pão. Tá? Então ele tem uma receita de 1.200. Tá? Um custo para produzir esse pão de 800. E um valor adicionado de 400. E o supermercado? O supermercado, para produzir, né, 1.000 pacotes de pão, ele vai ter uma receita de R$1.600. Tá? E vai ter um custo de 1.200. Tá? E um valor adicionado, olha lá, de R$400. Nós sabemos, tá, que para que nós consigamos calcular o valor adicionado, nós temos que fazer a diferença entre receita e custo. Receita e custo. Então é só fazer a diferença, pessoal, de receita menos custo, a diferença de receita e custo, para achar o valor adicionado, para evitar a dupla contagem. Sabe por quê? Vem pro quadro comigo, olha só. O cidadão, tá? Eu vou fazer o desenho para você. Qual é o custo que o supermercado teve, tá? Qual é o custo que o supermercado teve para comprar o pão da padaria? Não foi 1.200? Diz para mim, foi 1.200. Tá? Qual foi o custo que a padaria teve para comprar a farinha? A farinha. Não foi 800? Qual foi o custo, tá, que o moinho teve, olha lá, que o moinho teve para comprar, né, o trigo do fazendeiro lá, do seu José fazendeiro? Não foi 600? Trigo. 600. Tá? Então, o supermercado gastou R$1.200, tá? R$1.200, né? Gastou para comprar o pão lá da padaria, tá? Lá do seu Mário Padeiro. A padaria gastou R$800 para comprar farinha, certo? Foi o custo de produção para comprar farinha lá no moinho. E o moinho teve R$600 de custos para comprar o trigo para produzir a farinha. Tá? Agora, olha só isto. Total. Então, para produzir 1.000 pacotes de pão, 1.000 pacotes, tá, de pão,
nós tivemos um custo, tá? Aliás, nós tivemos uma receita, perdão, de R$ 1.600. Nesse caso, a receita é igual ao valor adicionado. Tá? A receita é igual ao valor adicionado. Mas nós descontamos, tá? Para achar o valor adicionado, né? Nós fizemos a diferença entre a receita e o custo, para evitar a dupla contagem. Ok? Vamos continuar, não vamos parar. O valor adicionado é importante este cálculo para todos os produtos, toda a linha de produção, todos os produtos, e desculpe a redundância, produzidos na economia. Ok? Quando você desconta o valor adicionado, né, você consegue ver de uma forma mais precisa o quanto foi produzido naquela economia. Tá? Olha só, a comparação de períodos. A comparação de períodos. A comparação de períodos. Né? Então nós temos o produto agregado da economia. Produto agregado numa economia. Que ele é o quê? Ele é o somatório, pessoal. Tá? O somatório da quantidade produzida, tá, pelos preços da economia. Então aqui, esse Q é quantidade produzida. E este P aqui é os preços. São os preços. Tá? Então, um aumento de preços, um aumento dos preços, do nível de preços da economia, distorce, se nós tivermos apenas um aumento dos preços, sem aumentar a quantidade produzida, nós temos uma chamada distorção. Tá? Então, um aumento dos preços sem aumentar a quantidade produzida de produtos, teremos uma distorção. Uma distorção. De quem? Não é? Do produto agregado. Do produto total agregado. Na minha economia. Uma distorção do produto agregado. Tá? Então, o ideal seria o quê? Um aumento da quantidade produzida. É. Um aumento da quantidade produzida e uma estabilidade de preços, né? E os preços continuam estáveis. Tá? Ou ainda um aumento da quantidade produzida, dos produtos, né? Produzidos na economia, um aumento da quantidade produzida, tá? E um aumento dos preços. Tá? Mas sempre no mesmo padrão de elevação, tá? Acompanhando, tá, os preços elevando-se, mas sempre proporcionais à quantidade produzida, tá? Dos produtos variados da minha economia. Certo? Com esse entendimento de comparação de períodos, tá? Eu vou apagar aqui rapidinho. Nós vamos trabalhar com a questão das variáveis nominal e variável real. Variável nominal e variável real. Tá? Eu vou apagar esse lado aqui também. Que nos dão uma ideia interessante para entender a questão da contabilidade nacional. Então nós temos a variável nominal e variável real. Variável real. Então tem uma fórmula que a banca pode pedir para você, tá? Variável nominal dividido pelo deflator
vezes 100. Base 100. Então, variável real, tá? Variável, né, nominal, deflator. O que é o deflator? O deflator é um índice de preços. Tá? Um índice de preços, por exemplo, um índice de inflação. Pode ser o IGPM, pode ser o INPC, né? Enfim, são índices de inflação que tu utiliza para deflacionar, né? Uma questão importante que nós precisamos entender, tá? É que nós não comparamos. Nós nunca comparamos as variáveis nominais, tá? O que é uma variável nominal? É quando uma variável nominal é justamente o não descontar a inflação, pessoal. Tá? A variável nominal, eu não desconto a inflação. A inflação do período. Já a variável real, sim. A variável real, desconto a inflação. Tá? Eu desconto a inflação. Tá? Então, nós nunca comparamos as variável nominal com variável nominal. Tá? O que é inflação? Inflação é o aumento do índice geral de preços da economia. É o aumento dos preços dos produtos da economia. Ok? Então, por exemplo, se o produto agregado, tá, sofre um aumento, tá, significa que a quantidade produzida, né, pode aumentar. Quando os preços dos produtos, né, aumentam, há um aumento de inflação e uma perda de poder aquisitivo. Então, quando eu comparo variáveis nominais, né, utilizando a inflação, eu não tenho um parâmetro real, tá? Eu não tenho uma noção real do aumento de preços. Certo? Então, nós sempre comparamos variáveis reais, porque eu tenho já o desconto da inflação. Eu tenho o desconto da inflação. Ok? Vamos analisar alguns componentes da contabilidade nacional. Tá? Que nós podemos chamar de produto, né? Produto da economia. Produto agregado da economia. Agregado da economia. Então, assim, ó. Primeiro, componente da contabilidade nacional, né? O produto per capita. Tá? Aliás, o produto por pessoa. O produto per capita. Não é por cabeça, não é isso. Então, é o produto nacional, é a produção nacional, tá? Dividido pela sua população. Pela sua população. Essa aqui é uma formulazinha importante, tá? Então, produto nacional. Produto nacional. Olha só. Produto per capita. Tá? A banca pode falar com vocês, chamar vocês à baila, né? e questionar vocês sobre o produto per capita. Uma outra informação interessante, tá, é a renda agregada. Renda agregada. Olha só, o nosso RA. Tá. O que é a renda agregada, pessoal? Nós temos os aluguéis, mais os juros, tá? Mais os salários, olha só, mais os royalties, e mais os
lucros. Tá? Agora eu te pergunto, aluguel, juros, salários, royalties, né? Lucros, eles não são a remuneração dos fatores de produção que nós vimos na aula passada, pessoal? Lembra disso? Olha lá. Aluguel. Aluguel não é a remuneração do fator de produção terra? Os juros não é a remuneração do capital, a remuneração do capitalista? Os salários não é a remuneração, o salário não é a remuneração do trabalho, pessoal? O royalty não é a remuneração da tecnologia. E o lucro? Da capacidade empresarial, pessoal. Lembram disso? Da capacidade empresarial. Porque empresário visa o lucro. Tá? Então, na realidade, a renda agregada é a fórmula de remunerar. De remunerar quem? Diz para mim quem? Isto, os fatores de produção, pessoal. É a fórmula para remunerar, né? A fórmula de remunerar os fatores de produção. Os fatores de produção. Dá uma olhada nisso, dá uma olhada nessas informações. Então, retomando, produto agregado, nós podemos falar sobre a questão do produto per capita. Então, nós temos o produto total da economia, produto agregado da economia. E nós podemos saber, né, qual é a riqueza que é formada por pessoa dentro daquela economia. E aí nós calculamos o produto per capita. Tá? Mas nós temos ainda a renda agregada, que é justamente a fórmula para remunerar os fatores de produção. Tá? Tem mais, professor Rudinei? Tem. Tá? Nós falamos sobre produto, nós falamos sobre renda e nós temos que falar agora sobre a despesa agregada. Ah, professor, eu não quero falar sobre despesa. Nós precisamos falar porque a banca vai falar sobre isso. Tá? Então, a despesa agregada, né, o nosso famoso DA, né, ou ainda demanda agregada. Vocês podem encontrar dessa forma nas suas provas, tá? Então, o que é despesa agregada? É como a riqueza de um país é gerada, olha só, é gerada a partir da despesa. Como é que faz isso, professor? Tem uma fórmula para calcular isso e a banca pode pedir, ela costuma pedir, o cálculo da despesa agregada, tá? Da despesa agregada, o consumo mais o investimento, mais gastos do governo, mais as exportações, menos as importações, tá? Nós temos a fórmula mágica da despesa agregada, tá? Então, de novo, consumo das famílias, investimento das empresas, mais os gastos do governo, tá? Esses gastos do governo, por exemplo, construção de rodovias, ferrovias, tá? As exportações e menos as importações, prestem atenção nesse sinal, tá? Negativo de importações, certo? Aqui nós podemos chamar essa relação exportação-importação de exportações líquidas. Vocês podem encontrar na prova assim. Exportações líquidas. Exportações líquidas. Tá? A relação, a diferença entre exportação e importação. Ok? Vamos passar para o outro quadro aqui. Deem uma olhada, reflitam nessas informações aqui. Fica ali no quadro, dá uma olhada.
na despesa agregada, com tranquilidade. Reflete sobre as relações ali dessas variáveis. Vou passar aqui na frente aqui, desculpa. Vamos lá. Vamos começar a abrir essa fórmula aqui, tá? Vamos começar a abrir a fórmula da demanda agregada. O que é o C? Consumo das famílias, gente. Consumo das famílias, tá? Consumo das famílias. O que é o I? É investimento. Investimento produtivo, tá? Das empresas, pessoal. Investimento das empresas. Mas investimento em quê, professor Rudinei? As empresas investem em máquinas e equipamentos. Dá uma olhada, tá? Eu estou falando sobre esta fórmula, pessoal. Tá? Você tem que ter na cabeça, para a prova de economia, você tem que ter na cabeça essa fórmula aqui, de demanda agregada, de despesa agregada, ou demanda agregada. Tá? Corta para lá, isso, corta para o consumo. Então o C, consumo das famílias. O I, investimento das empresas, tá? Em capital. O G, gastos do governo. Gastos do governo. Tá? Eu já falei isso, mas vamos repetir de novo. Tá? É o que o governo faz para a economia crescer. Tudo que ele gasta para a economia crescer. Então, quando o governo decide fazer uma rodovia, uma ferrovia, né, uma hidrelétrica, uma escola pública, ele está utilizando esta variável, ele está utilizando esta variável gastos do governo, tá? E que ao mesmo tempo faz a economia crescer, tá? Nós temos ainda a variável exportação, e nós temos a variável ainda M, que é importação. Tá? Nós sabemos, e eu falei anteriormente ali, que a banca pode relacionar essas duas variáveis e chamar de exportações líquidas. Exportações líquidas. Exportações líquidas. Tá? A nível de curiosidade, eu acho que é interessante que nós possamos, né, mencionar. Então nós podemos dizer, né, falando sobre essas duas variáveis aqui, que a balança comercial, tá? A balança comercial ela é formada por duas variáveis. Olha ali. Ó, estamos repetindo as exportações líquidas, ó. A balança comercial ela é formada por duas variáveis e, sobretudo, pela diferença delas. A diferença entre o nível de exportações, tá, de um país, de uma economia, pelo nível de importações. Tá? Quando esse nível de exportações, essa diferença de exportação por importação, quando essa diferença for, não é, a diferença entre exportação e importação for maior, né, eu tiver mais exportações do que importações, tá, eu tenho um superávit comercial. Superávit comercial. Quando o nível de exportações é maior que o nível de importações, eu tenho um superávit comercial. Quando as exportações são menores do que as importações, eu tenho um déficit comercial. Um déficit comercial. Tá? Agora, nunca esqueçam, tá, que a banca pode, quando estiver trabalhando com demanda, com despesa agregada, ela pode chamar essa mesma diferença de exportação, né, e importação, tudo que o país vende para o mundo, e tudo que o país compra do mundo, ele pode chamar de exportações líquidas. É importante entender, tá? É uma identidade, tá? Ok?
Reflita sobre essas informações, dê uma olhada. Vamos apagando aqui. A economia é muito bonita, né, pessoal? É sensacional. Olha só. Analisando as variáveis da despesa agregada, tá? Então, nós temos o consumo. Vamos analisar individualmente, tá? É o mais importante componente da demanda agregada, tá? É o mais importante componente da despesa agregada. O nosso DA. Despesa agregada, DA. Tá? Ela se divide em divide-se em três categorias. Três categorias. Quais são elas? Né? Então, o consumo das famílias, aliás, o consumo de bens duráveis, perdão, consumo de bens duráveis. O consumo de bens duráveis. Dá um exemplo, professor. Dá um exemplo pra gente de consumo. Né? Eu estou falando de consumo das famílias, tá, pessoal? Dentro do consumo das famílias, as famílias adoram consumir bens duráveis. Tá? Tá em torno de 68% a 70% da demanda agregada é consumo. Tá? Então, dá um exemplo. Automóveis. Geladeiras. Tá? Bens duráveis. Carros. Consumo de bens não duráveis. Não duráveis. Dá um exemplo. Alimentos. Transporte. Né? E ainda nós temos o terceiro, né, a terceira categoria, o consumo de serviços. O consumo de serviços. O consumo de serviços. Então, por exemplo, quando você vai ao restaurante, né, e tu paga por um serviço, você vai pagar por aquele serviço. Né? Então, restaurante, né, a prestação de serviço no restaurante. Quer dizer, quando você vai pagar para fazer um curso, não é? A prestação de um serviço, tá? Uma observação importante dentro da ideia do consumo, tá? O produto agregado, não esqueçam disso, tá? Não esqueçam disso, tá? É a soma, pessoal, de bens e serviços finais, pessoal. Por que eu estou batendo nessa tecla? Tá? Porque pode cair na prova. A banca adora perguntar sobre produto agregado. Produzidos em um determinado período. Em um determinado período. Tá? Por que eu falei aqui em determinado período, pessoal? Porque o consumo... Tá, eu vou escrever isso para vocês. Tá? Vou dar um exemplo bem interessante. Um carro produzido em 2008, ele vai ser considerado, tá? Ele vai ser considerado na conta, ele vai ser contabilizado na conta de 2008, tá? Ele vai ser contabilizado na conta de 2008 se ele for vendido em 2008. Tá? Isso é importantíssimo que vocês entendam. Tá?
Vou apagar aqui. Então, nós estamos analisando as variáveis da demanda agregada, ou da despesa agregada, analisando uma a uma, tá? Então, a primeira variável, então, é consumo, certo? Dá uma olhada ali. Então, primeiro estamos analisando consumo. Agora, nós vamos analisar o investimento, tá? Investimento. Nós representamos pela letra I. Que nós podemos chamar de formação bruta de capital fixo. Pode aparecer na banca desta forma. Tá? Formação bruta de capital fixo. Tá? Capital fixo são componentes, tá, do investimento. E ainda a variação de estoques. Olha só. Então, variação de estoques. Variação de estoques. Então, por exemplo, né? A empresa, isso é um exemplo clássico de prova. A empresa produziu, pessoal, um bem no ano 2008, e não vendeu. Olha só o exemplo. Então, contabilizo na conta. Então, como é que eu vou contabilizar isso? Na conta consumo? Não. Eu contabilizo na conta investimento. É aqui que eu queria chegar. Na conta investimento. E ainda no subitem lá, variação de estoque. Tá? Então, se eu produzi um automóvel em 2008, fabriquei ele em 2008, e vendi esse produto em 2008, eu contabilizo na conta consumo. Tá? Lá na minha despesa, na minha demanda agregada. Agora, se eu produzir, lá no lado, vem comigo, lá na conta investimento, se eu produzir um automóvel e não vendi esse automóvel em 2008, eu vou contabilizar na conta investimentos do país. Tá? E tem ainda variação de estoque da minha economia. Tudo bem? Dei uma olhada. Então, pessoal, vamos trabalhar com uma outra variável agora. Então, falamos sobre a conta consumo, dentro da despesa agregada, demanda agregada. Agora a gente falou sobre investimento, tá? E eu estou falando investimento, eu falo investimento das empresas em máquinas e equipamentos, tá? E eu desdobrei aqui, né? São variáveis relacionadas ao investimento, formação bruta de capital fixo, máquinas e equipamentos, e ainda a variação de estoques, tá? Então o estoque que a empresa tem de máquina, de produtos, certo? Então agora nós fomos para uma terceira variável da despesa agregada, que é gastos do governo. Gastos do governo. Os gastos do governo. Tá? Nós representamos pela letra G. Tá? Então são gastos produtivos, tá, pessoal? Ou ainda chamado de despesas, olha só, despesas correntes. Despesas correntes. Despesas correntes ou despesas de capital do governo. Tá? Pode aparecer então despesas correntes, os gastos do governo, ou ainda despesas de capital. Tá? Para que servem esses gastos? Né? Custeio, por exemplo, da máquina pública. Custeio da máquina pública. Que tipo de custeio, pessoal? Custeio da máquina pública, professor? Dá um exemplo? Dá um exemplo, professor Rudinei. Dá um exemplo.
Por exemplo, a construção de um hospital, a construção de hospital, né, de hospitais, escolas, né, a folha de pagamento, tá? Por que não, né? A folha de pagamento dos servidores, né, públicos, dos servidores, né, dos servidores públicos. Então nós contabilizamos justamente nesta conta, gastos do governo, tá? Que pode aparecer na prova como gastos produtivos, como despesas correntes ou ainda despesas de capital. Olha só, a banca vai tentar enrolar vocês desta forma, tá? É importante que vocês estejam atentos a essas variações, né, da variável ali. Então, gastos do governo, gastos produtivos, olha só, despesas correntes ou de capital, tá? Então pode aparecer desta forma. É importante que você leia jornais, pessoal, viu? Vocês têm que ler jornais sobre economia, ok? Comecem a prestar atenção nos telejornais. Eu sei que as pessoas às vezes não têm tempo, não é? Mas é importante, se você quer passar em concurso e quer matar essa prova de economia, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que começar a observar essas informações relativas à economia brasileira, tá? Porque, na realidade, a prática, não é, está aliada à teoria, ok? Quando você vê o William Bonner falando boa noite, né, e ele diz assim, ó, houve um aumento da formação bruta de capital fixo da economia. Né? O que ele está falando? O que tu está falando, William? O que tu tá... Olha, corta para mim aqui, corta para mim. William, o que é que tu está falando, William? E ele vai dizer, eu estou falando, corta para lá, corta para o 4. Eu estou falando sobre investimentos, professor Rudinei. Eu estou falando sobre investimentos. Tá? Então a banca pode falar sobre a formação bruta de capital fixo e perguntar, eu estou falando sobre qual variável da despesa ou da demanda agregada. Ok? Vamos para a próxima variável da minha despesa agregada, que são as exportações. As exportações, que é tudo, né, tudo que as empresas produziram, e ofertaram, olha o detalhe, ofertaram onde? No mercado internacional, né, pessoal? No mercado internacional. No mercado internacional. Eu considero com um sinal positivo, muito cuidado com essa variável, tá? Considerado com sinal positivo, com sinal positivo, por favor, não esqueçam disso. Com sinal positivo, tá? No cálculo da demanda agregada. No cálculo da demanda agregada, ou despesa agregada. O nosso DA. Tá? E eu vou repetir a formulazinha mágica. Né? Consumo, mais investimento, mais gastos do governo. Olha aqui. Mais exportações menos importações, tá? Sempre com sinal positivo, tá, pessoal? Nunca esqueçam disso, tá? Com sinal positivo. Por que o sinal é positivo, tá? No cálculo da demanda, da despesa agregada ou demanda agregada? Porque quando eu exporto, quando eu produzo internamente e exporto esses bens e serviços, eu estou gerando riqueza na minha economia, pessoal. Se eu estou contratando mais pessoas, não é? Eu estou aumentando a renda
dessas pessoas, eu estou melhorando, aumentando o consumo, a renda, tá? Então eu gero um eldorado de riqueza, pessoal, na minha economia. Então por isso o sinal é positivo, tá? Tudo bem? Ok. Diz pra mim, ok? Isto, tá? Vem comigo. Vem comigo agora. E as importações? E as importações, professor Rudinei? Tá? Nós representamos, né? Esqueci de dizer que aqui é que a gente representa as exportações por X, né? E aqui as importações por M, tá? São consideradas com sinal negativo. Olha só, as importações consideradas com sinal negativo, reflitam sobre isso. Tá? No cálculo, né, no cálculo da demanda agregada, da demanda ou despesa, né, agregada, quando compramos produtos em outro país, ou produtos de outro país, perdão, de outro país, o que acontece? Né? A riqueza ela é produzida onde? Na origem, né, pessoal? Né? Então, quando nós compramos produtos de outro país, é lá no outro país, né, que nós vamos produzir riqueza. Né? Então é dessa forma, tá? A riqueza é produzida na origem. Olha para mim e presta atenção. Emprego e renda. Força na peruca, gente, vamos lá. Deixaram de ser produzidos, pessoal. Deixaram de ser produzidos no Brasil, pessoal. Tá? Deixaram de ser produzidos no Brasil. Tá? Eu tenho aí o sinal negativo em função disso. Tá? Em função desse custo de oportunidade, vocês lembram disso? Que nós vimos na aula anterior, né? Na primeira aula, aliás, sobre custo de oportunidade, quando nós importamos, nós deixamos de produzir riqueza no meu país de origem. Eu gero riqueza nos outros países. Agora, eu te pergunto, é totalmente negativo importar produtos? Professor Rudinei, é melhor sempre exportar. É isso? Não. Tá? Em alguns momentos importar é interessante. Por quê? Porque o país não consegue produzir todos os produtos, bens e serviços que vocês podem imaginar. É difícil uma única economia conseguir produzir todos esses bens e serviços. Então eu preciso importar alguns produtos, alguns serviços. Tá? Agora, por exemplo, o meu parque industrial, as minhas indústrias, os processos são obsoletos, as máquinas são obsoletas. Eu posso usar desse expediente de importação para importar máquinas mais sofisticadas e melhorar a minha produção, melhorar a produtividade, tá, do meu parque industrial. Então, nesse caso, é interessante. Tá? Obviamente que sempre quando eu importo mais do que exporto, eu estou mandando riqueza para fora do meu país. Né? E além disso eu estou gerando riqueza na origem, renda, tá? Trabalho, certo? Então é dessa forma que nós precisamos pensar quando nós trabalhamos com despesa ou demanda agregada, ok? Então, retomando, só para que nós consigamos entender, tá? Essa questão das exportações e importações, isso é fundamental, o entendimento do sinal, pessoal.
Tá? O sinal positivo em exportações é justamente pelo aquecimento da minha economia interna, pela geração de emprego e renda, tá? Na minha economia interna, na origem, certo? Isso é fundamental entender. Na importação o sinal é negativo, tá? O sinal é negativo justamente pelo aquecimento da economia que eu faço na origem. Tá bom? Então, se eu comprar do Uruguai, produtos do Uruguai, eu vou gerar emprego e renda lá no Uruguai. Tá? Eu vou mandar recursos para o Uruguai. Obviamente que eu vou pagar em dólar quando eu compro as máquinas e equipamentos nas relações internacionais, no comércio internacional. A moeda é o dólar. Então, eu estou mandando divisas em dólares para o mundo. Ok? A gente volta em seguida, tá? Retomando esses assuntos e aprofundando alguns outros assuntos da contabilidade nacional. Obrigado.